Passo a palavra ao Dr. Otom Luiz Pinheiro da Silva, diretor-presidente da Eletrobras Termonuclear, Sociedade Anônima. Senhor presidente, senadores, meus senhores, em primeiro lugar, o Brasil é um país carente de energia. Essa carência a gente devia ter nas ruas. Nós somos um país que o que mais mata é a falta de saneamento. Para saneamento, para chegar água limpa na nossa casa e tratar o esgoto, a gente precisa de eletricidade, muita eletricidade. Saneamento é uma atividade intensiva em termos de consumo de eletricidade. O clamor recente das ruas pede transporte coletivo organizado. E transporte coletivo organizado consome muita energia. Na Europa, nenhuma cidade com mais de 100 mil habitantes vive sem transporte coletivo organizado. O metrô de São Paulo, se tivesse seguido o planejamento dele, precisaria de um equivalente a um Angra 1, ou seja, mais de 600 megawatts para alimentar. Então, nós somos carentes em saneamento, carente em transporte coletivo. Um trabalhador passa 4 horas por dia no ônibus e carente de industrialização. A Alemanha não planta um pé de café e fatura mais em café do que o Brasil. Isso significa que ela aportou tecnologia e industrializou. A industrialização é carente em termos de consumo. Nós consumimos menos da metade per capita de energia elétrica que Portugal consome. Então, é um país altamente carente de energia, e o desafio do planejador energia não é time de futebol que cada um torce por seu. O desafio do planejador é como compõe a cesta de energéticos de maneira que dê o menor impacto. Primeiro, garanta o fornecimento, é fundamental. Quando falta para os hospitais, falta para tudo. Primeiro, garantir o fornecimento. Segundo, ao menor custo médio e o menor impacto ambiental. Isso significa fazer uma cesta de energéticos que procure, e é um desafio para o planejador. Até a virada do século, o país praticamente podia funcionar com hidrelétricas. Nós temos um sistema, o nosso sistema hidrelétrico, ele foi concentrado nessa região, do sul de Pernambuco ao sul do Paraná. Por quê? Porque essa região é uma dádiva da natureza, é o meio da placa tectônica. Nós construímos um sistema hidrelétrico com 0 acidentes, com boa tecnologia, 0 acidentes. É uma região que que permite construção de hidrelétricas com reservatório. E esse parque hidrelétrico, que disparou da década de 50 até agora, que praticamente usou essa região toda, na década de 50 nós tínhamos 1.800 megawatts só instalados nessa região, hoje nós temos mais de 90 mil. Então, essa região que tão bem foi aproveitada instintivamente pelos brasileiros, ela terminou, ou seja, mas poderemos construir hidrelétricas, mas com características diferentes das atuais. Essa é uma região estável. A região que nós caminhamos é uma região sedimentar e mais plana. Então, e coberta. Nessa região que os brasileiros aproveitaram tão bem, houve o seguinte problema: nós tivemos um ciclo agrícola antes. Cana no Nordeste, café, os diversos ciclos agrícolas que desflorestaram a região. Então, foi um aproveitamento muito bem feito e com muito pouco ambiental. Mas, infelizmente, essa região acabou. E foi construído um sistema integrado que é de orgulhar os brasileiros. A distância do sistema integrado do sul ao norte é maior do que a distância de Lisboa a Moscou, o que é uma coisa invejável. Agora, o que ocorreu com esse sistema? A capacidade instalada, ela cresceu. E o estoque de água, ele vem permanecendo constante por essa razão que eu expliquei desde a década de 80. O sistema elétrico funciona como a caderneta de poupança na classe média. Ou seja, no início do ano o camarada tem os impostos para pagar, matrícula de filho do colégio, etc. Então, ele pega da poupança e compensa.
O sistema nosso é como se fosse uma família de classe média que os filhos aumentaram e ele manteve o mesmo valor na poupança. Ou seja, a poupança, que é o estoque de água no reservatório, não mais atende a anos consecutivos. Até a meados da década de 90, nós tínhamos uma reserva de água que regulava o sistema, que mantinha a produção por vários anos. Hoje é pouco mais de um ano. Nos 2 últimos anos, a complementação térmica tem oscilado entre 8 e 10 mil megawatts por mês, e a nossa empresa lá só consegue fornecer, em média, 1.750. Então, ou seja, a diferença é que aquilo que a gente fornece a R$ 135,69 e a empresa está dando lucro. É a segunda empresa considerada pela Agência Internacional em desempenho do mundo. Isso também os brasileiros podem se orgulhar. Então, nós vendemos a R$ 135,69 por megawatt. A térmica, ou seja, o sistema exige a complementação térmica para estabilizar. E a térmica convencional mais barata é R$ 270 por megawatt-hora. Por conta muito simples, a gente vê que tem espaço para o sistema nuclear. Esse gráfico, eu não gosto de mostrar muito, mas vamos sofrer um pouco com isso. Isso aqui é a produção de energia elétrica ao longo dos anos. Essa curva aqui é todos os rios que atendem às hidrelétricas, como é que eles se comportam? Se a gente matematicamente convertesse esse rio num rio só. Tem uma parte do ano que tem mais água do que as turbinas podem engolir. Aí joga-se para o estoque essa curva verde. Essa parte de baixo é uma parte do ano que os rios têm menos água que as turbinas podem engolir. Então, ela saca do estoque. É um problema exatamente com a compensação de uma caderneta de poupança. O 2001, nós observamos aqui, foi o estoque estava baixo. E o sistema hidrelétrico, embora aumente um pouco a utilização, exportando energia para um outro, é muito pouco essa contribuição, por uma razão muito simples. Nós só temos 3 regimes hidrológicos no país, um acima do Equador, o outro Rio Grande do Sul. O restante do país tem mais ou menos o sistema hidrelétrico. Então, os ganhos de exportação só de energia elétrica são pequenos. Isso é muito importante que em planejamento se leve em consideração. Então, o cenário nosso é esse. Nós caminhamos nessa direção e as hidrelétricas são desse formato, ou seja, nós não temos estoque acima. Ou seja, a gente carece de regulação e a única forma de prover essa regulação é com blocos de energia provenientes das térmicas em geral, convencionais e nucleares. Isso é... O sistema, isso irrita alguns, mas o sistema funciona pictoricamente dessa maneira. Tem o São Pedro, que controla a maior parte das renováveis, ou seja, eólica, solar, e tem o homem que controla as térmicas. É dessa maneira que a gente consegue equilibrar os caprichos da natureza. A eólica e solar, as flutuações são muito bem atendidas com a hidrelétrica, porque a hidrelétrica atende rápido. Mas, para isso, a gente precisa ter água naquele grande tanque que é esse reservatório no meio dessa região que nós temos. Então, a nuclear, ela opera, as térmicas operam como se nós elevássemos essa curva, diminuíssemos os cavados aqui, você disponibiliza mais água para atender as flutuações das outras renováveis. Então, respondendo a resposta, Excelência, o Brasil pode prescindir de nucleares, mas vai pagar mais. Vai pagar bem mais, vai produzir mais rejeitos, ou seja, contribui mais para o aquecimento global. Podemos, sem dúvida, podemos prescindir. A utilização das termoelétricas. Exatamente, porque é impossível não deixar de fazer a compensação, ou seja, regular com as térmicas. E a nuclear, para a base, ela tem um preço menor e, se construída adequadamente, é segura. Se construída adequadamente, é absolutamente limpa. Então, essa é a opção. Nós vamos precisar de contribuição térmica. A opção nossa é ir para uma contribuição menos poluente ou mais poluente. A nuclear é menos poluente por uma razão muito simples. O rejeito é muito mais agressivo, mas o volume é pequeno. Nós estamos desenvolvendo e estamos patenteando um sistema de armazenamento de rejeito que vai ser um exemplo para o mundo. Podemos, digamos,
postergar, ou seja, por 500 anos, tranquilamente, com muita segurança, o estoque de rejeitos. Quando eu convido os senhores a uma visita central, os senhores vão ver. O lixo de 30 anos está lá, a gente vê, chega perto. Eu tive uma semana que houve uma greve na prefeitura de Angra dos Reis, o lixo doméstico não foi retirado. Foi muito mais problema naquela semana a retirada do lixo doméstico do que trabalhar com lixo nuclear. Quem tiver dúvidas, eu convido que vá à central e vamos chegar perto juntos. Eu chego na frente. Um outro problema é que o Brasil é rico em todos os minerais e rico em urânio também. Nós somos a primeira, uma vez prospectado, nós seremos a primeira ou segunda reserva do mundo. Então, é um minério que é abundante no Brasil, que não tem outra utilização que não a geração de energia de eletricidade, urânio. Então, nós somos ricos de urânio, quer dizer, podemos ficar 30 anos? Podemos. Vamos pagar muito por isso, é questão de opção. A questão de acidentes é uma grande pergunta. Nós tivemos 3 grandes acidentes na humanidade. O Three Mile Island, nos Estados Unidos, que usa o mesmo tipo de reator que nós usamos, ou seja, o reator a água pressurizada. Eu perguntaria ao senhor quantas pessoas morreram nesse acidente. A resposta é 0. Eu perguntaria quantas pessoas foram contaminadas nesse acidente. A resposta é 0. Qual a área de terreno que foi contaminada nesse terreno? A resposta é 0. Tivemos um segundo acidente, foi um reator de Chernobyl. Esse era um reator que nunca devia ter existido. Da mesma forma que tem avião que teve muito acidente, que nunca teve existido, o reator de Chernobyl jamais poderia ter existido. É um reator que tem grafite no núcleo e tem uma característica, quando cai uma linha de transmissão, ele sobe a potência. Teve um acidente, e nesse caso, foi um acidente térmico, não foi um acidente nuclear, mas as partículas do núcleo saíram e, como é grafite, muito pouca densidade, trafegou por muito tempo. O primeiro sinal, que era um regime fechado, foi a Suécia. Então, era um reator completamente diferente. Recentemente, tivemos o acidente de Fukushima, que foi com o reator a água fervente. Uma boa lição que nós aprendemos dele é que a pluma, no caso de reatores resfriados à água, ele fica na região prevista, é pequena. Mas foi um acidente decorrente, de uma má escolha de local. Eu falo isso, eu estive lá, foi um dos primeiros aí depois do acidente. É uma má escolha de local, de uma má tecnologia escolhida e de um mau projeto do sistema. No mesmo sítio tinha 6 usinas, 4 se acidentaram, 2 não. Por quê? Porque as 2 que não se acidentaram, os dieselgeradores, os reatores nucleares atuais, quando desligados, a gente precisa de uma quantidade de energia pequena, mas para tirar o calor residual do núcleo. Nas 4 que se acidentaram, então, de onde vem essa energia? Primeiro, das linhas de transmissão, que lá, face ao terremoto, foram interrompidas. Depois, toda usina nuclear tem 4 motores dieselgeradores. Um só é suficiente, um dieselgerador só é suficiente para tirar o calor residual do núcleo. Mas toda usina é obrigada a ter 4, porque a redundância 1 e 4, ou seja, literalmente impossível falhar os 4. Lá em Fukushima, por mau projeto do sistema, nessas 4 estava localizado baixo demais. É um erro elementar. Todo estudante de energia nuclear, no primeiro ano, aprende que o calor residual é o problema. Então, foi um erro. Eu vi gente falando, não, o Japão é um país de primeiro mundo com 3 erros consecutivos. Se nós não cometermos... Agora, mesmo assim, quantas pessoas morreram em Fukushima? No acidente, apenas 2. Uma reserva de petróleo de gás tinha lá perto, morreram 1.200 e tanto. Dentro de casa, morreram 10.800. Mesmo Fukushima, com todo o desastre que fez, uma vez feito o rescaldo, vê que o diabo não é tão feio assim. E foi uma sequência de erros. Se nós escolhermos os locais adequados, nós fizemos o estudo mais profundo que a humanidade já fez para a localização de centrais. Selecionamos 40 locais. Se selecionarmos a tecnologia adequada e fizermos, digamos, a probabilidade é baixíssima, é menor do que Three Mile Island, de alguém ser atingido por um acidente desse.
Como disse, reservas, atualmente, como medido, nós temos a 6ª reserva mundial, mas só procuramos a leste do Tratado de Tordesilhas, ou seja, procuramos, mas sabemos que tem por sensoramento remoto. E temos também, dominamos o ciclo do combustível, isso nos dá uma vantagem diferencial grande. Só tem 3 países do mundo que dominam o ciclo do combustível e têm reservas. Os Estados Unidos, a Rússia e o Brasil. Os demais ou têm reserva ou têm a tecnologia do ciclo. Inglaterra, a França, a Alemanha, etc., dominam o ciclo, mas não tem reserva. A China tem pequenas reservas de urânio. O Brasil tem uma vantagem diferencial grande, aí eu responderia, senhor, podemos prescindir? Podemos prescindir, mas vamos abrir mão de uma grande vantagem diferencial que o povo brasileiro tem. Eu mencionei a parte de estocagem do rejeito de alta. Esse é um ponto que, quando os senhores forem lá, eu explicarei. Nós estamos fazendo uma piloto e estamos patenteando, porque acreditamos que é uma forma muito lógica. Quando eu fui aos Estados Unidos, no Departamento de Energia, apresentei isso. Várias pessoas lá no meio da exposição chamaram mais pessoas para ver. Tem um colega meu de turma do MIT e acharam a nossa solução muito pragmática. Então, nós vamos nos orgulhar da maneira que nós estocamos rejeito. De uma forma muito curta, a resposta que o senhor perguntava, suspender a patente é possível, sem dúvida é possível. Caminharemos, pagando mais, sacrificando mais o povo nosso. Isso será o resultado dessa decisão. Muito obrigado. O senhor poderia concluir apenas, doutor Otton, a questão do armazenamento que o senhor estava falando? A segurança que nós temos do armazenamento em relação a outros tipos de resíduo que não nuclear? O resíduo nuclear, uma central do porte de Angra 2, ela produz 27 metros cúbicos de combustível de alta de rejeito, não é bem rejeito, combustível queimado. Ele não é considerado rejeito, que mais tarde nós podemos reciclar, fazer uma reciclagem e reusar. Mas aqui no Brasil, a curto prazo, nós não necessitamos fazer reciclagem, por quê? Nós temos pouca usina e muito urânio. A reciclagem é economicamente atrativa para países que têm muita usina e pouco urânio, como Japão, França, etc. Então, nós podemos simplesmente estocar para, no futuro, aproveitar quando for necessário. E o nosso sistema de... Essa estocagem, primeiro, nós começamos com, diferentemente dos outros, nós armazenamos, nós encapsulamos cada elemento combustível. Essa é uma grande diferença. Isolamos e chamamos aquilo de hélio. O hélio tem 2 vantagens: verificar se realmente é vazamento zero o transporte é feito como todos os outros países do mundo, mas em vez de colocar o combustível nu dentro dos casks, dentro dos vasilhames reforçados, nós já colocamos eles encapsulados. Isso dá uma ordem de magnitude acima em termos de segurança. E o armazenamento de longo prazo será uma caverna, tipo um metrô, que dentro nós colocamos, é como se fosse um pombal de concreto, que esses elementos ficam cá dentro. Ou seja, nos Estados Unidos eles estocam no deserto o combustível do programa militar deles em casks, ou seja, em reservatório de concreto. Nós optaremos por colocar numa caverna para não haver o caso de um avião batendo em cima, mas o armazenamento estático em recipientes de concreto tem se demonstrado muito eficiente e nós armazenaremos encapsulado, ou seja, probabilidade literalmente zero de contaminação. Então, nós estamos trabalhando também nisso, ou seja, nós temos o início, que é a preparação do combustível, nós temos a tecnologia de ter o próprio combustível, operamos bem em reator, somos a 2ª central do mundo em desempenho e estamos trabalhando em como trabalhar com o problema do rejeito. Então, nós temos todos os elementos para não precisar parar por tempo nenhum.